Bom, meu nome é Manuel Gervão Gomes de Olinda, eu sou professor de História da Secretaria de Educação desde 1993. Esse ano estamos completando 20 anos de sala de aula. No mesmo ano que eu ingressei em sala de aula, elaborei um projeto chamado SPPC, Sociedade dos Pesquisadores e Pioneiros da Ceilândia, que não é nada mais, nada menos do que um trabalho de história oral, envolvendo tanto o professor como os estudantes em busca de pioneiros e de histórias que mostrasse a cara de Brasília, da Brasília popular, da Brasília da classe trabalhadora. Tem o filme do mestre Vladimir de Carvalho, Conterrâneo Velho de Guerra, que tem uma passagem lá que eu acho muito interessante para o documentário de vocês, que um pioneiro lá ele fala assim, na construção de Brasília, os paulistas ganhavam porque eles eram os donos das construtoras. Os mineiros administravam porque eram tudo, os chefes de departamento, tudo eram próximos do presidente JK, né? Israel Pinheiros, pessoal de Minas Gerais. E os nordestinos trabalhavam, né? Porque coincidiu a construção de Brasília com um ciclo de seca lá no Nordeste que fez com que a maioria das pessoas que vieram para a construção de Brasília fosse de origem nordestina, inclusive o meu pai, Luiz Teixeira Gomes de Olinda, que foi um desses operários também. E a gente trabalha nessa lógica aí da história da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores que construíram Brasília, né, os candangos, né. Inclusive a gente tem até uma brincadeira aqui no nosso projeto de museu, chamado Casa da Memória Viva, que já existe desde 2002 e que antes era chamado Arquivo Público Comunitário, né, desse projeto da SPPC, que a gente fala que Brasília talvez seja a única cidade do mundo cujos seus construtores, ao invés de fundadores, foram chamados de invasores, né? E a prova disso está no nome da Ceilândia, né? Que vem da sigla CEI, Campanha de Erradicação das Invasões. Então, os operários que construíram Brasília, os candangos, talvez eles tenham sido os primeiros brasileiros a serem chamados de invasores no próprio país, né? Antes mesmo do Sem Terra, eles já foram excluídos e eles foram trazidos lá das vilas operárias, Cidade Livre, Vila do IAPI, lá em torno do Plano Piloto, como se traz lixo, né? A transferência deles foi chamada de remoção, como se remove lixo, né? E o próprio aniversário de Ceilândia, 27 de março de 71, foi criado pelo governo devido à comemoração que o governo militar fez na época, do coronel Hélio Prates, porque nessa data eles conseguiram remover o primeiro barraco, né, de uma senhora chamada Edith Martins, né, a primeira moradora de Ceilândia. Então eles comemoraram tanto esse feito de ter trazido a primeira família nessa data, que colocaram como um marco do aniversário da cidade, né. Outra coisa interessante, assim, do reverso da medalha de Brasília aqui na Ceilândia, é o símbolo da cidade, que eles chamam monumento, né, e eu falo assim, é uma coisa simbólica, porque como é que você pode ter um monumento que lá está escrito assim, cerca elétrica, se você triscar, você morre, né? É a caixa d'água, né? A Ceilândia foi a única cidade, a região administrativa de Brasília, que ficou 7 anos sem água encanada. Nem esses novos assentamentos ficaram tanto tempo sem água encanada. E, no entanto, o governo, para trazer essas 16 mil famílias que deram origem à Ceilândia em 71, mais de 80 mil pessoas, alegaram que o local onde eles viviam, onde hoje é o Bandeirante, o Guará e a Candangolândia, era um anel sanitário, né? E que eles não poderiam ficar lá. E, no entanto, hoje são as mansões do Parkway lá, né? Eles não poderiam ficar lá, né? E por isso eles foram removidos, por conta que eles poderiam, a sujeira lá da cisterna deles poderiam poluir o Lago Paranoá, né? Aí foram utilizar essa questão da higienização social, né? E depois a luta da comunidade, né, surgiu essa questão da caixa d'água, né? E, no entanto, a maioria dessas pessoas que construíram Brasília e vieram aqui para Ceilândia, eu falo assim, Ceilândia a Candangolândia aqui porque foi a cidade, a região administrativa que recebeu mais trabalhadores, pessoas assim que conhecem mesmo a história de Brasília, que construíram mesmo a história, né? No sentido
de fato mesmo, de construção mesmo. E essas pessoas foram sendo excluídas para o que hoje se chama de entorno, né, da região metropolitana. E um dos locais que foi gerado aqui devido à especulação imobiliária em cima de Ceilândia foi o Parque da Barragem, que eles chamam de Águas Lindas, né? E aí, nesse Parque da Barragem, onde tem a barragem do Descoberto, que abastece 70% da água de Brasília, 100% da água de Ceilândia, Samambaia, Braslândia, Taguatinga, né? E 70% da água de Brasília sai desse local. E nesse local é onde tem muitas pessoas que foram expulsos lá das vilas operárias porque diz que lá era um anel sanitário. Na realidade, o verdadeiro anel sanitário é onde essas pessoas estão excluídas, que futuramente vai causar escassez de água e poluição das fontes de água de Brasília devido a essa exclusão social, né? Então a gente fala assim que Brasília tem essa questão, esse outro lado de Brasília, né, que excluiu seus próprios fundadores. Eu sou do sertão do Ceará, num local chamado São Gonçalo dos Inhamuns, né, que fica, um sítiozinho lá de uma cidade chamada Catarina, lá no sertão do Ceará, entre o Ceará e o Piauí. Meu pai, ele era vaqueiro, né, e muito aventureiro. Ele deixou a minha mãe lá, minha família lá, e ele fez 7 viagens de ida e 7 viagens de volta de Brasília para lá, né? Já nos anos 70 foi que ele trouxe a gente para cá, né? Que ele foi pioneiro de Ceilândia, aí ele foi trabalhar em blocos, desde 79 que eu moro aqui na Ceilândia, e assim, aqui eu acho assim, muito bacana por conta assim dessa cultura nordestina que a gente respira, né? E que tem muito a ver com as minhas origens, né? Aí aqui, Ceilândia, por exemplo, tem 2 aniversários. Além desse aniversário aí oficial do dia 27 de março, tem também uma festa popular que ela foi criada em 72, quando Ceilândia completou o primeiro aniversário, chamada Forró Comunitário, né? Que era uma festa junina que durante 9 dias as pessoas faziam a comemoração do aniversário da cidade num local chamado Praça dos Eucaliptos, né? Que ela durou até 95. Em 95 ela foi transformada em Forrolândia. Já o negócio o governo já pegou, já transformou em grandes eventos, né? Depois ela é chamada de São João do Cerrado, né? Então, assim, essas coisas assim de cultura popular muito presente, assim, que a gente se identifica muito, né? Ceilândia é o reverso da medalha de Brasília, né? Eu sou professor de história e eu sempre falo que aprender a verdadeira história é como se fosse uma moeda. Você tem que aprender a ver a cara e a coroa, né? Os dois lados da moeda, né? E Ceilândia é o outro lado da moeda, da história candanga, que mostra o lado dos trabalhadores, da classe trabalhadora, dos candangos mesmo, né, dos operários, e daqueles que ficaram fora da história oficial, né? Aí eu sempre gostei de trabalhar isso aí. Para mim, o que me apaixona assim, na história de Brasília é ver a história dos excluídos, né? Eu mesmo fiquei 7 anos, depois que eu terminei meu segundo grau, 7 anos trabalhando em escritório lá no Plano Piloto, sabe? Para poder fazer faculdade, né? 7 anos eu saía de casa às 5h15 da manhã, voltava meia-noite, no outro dia tinha que 5h15 de novo. 7 anos para poder pagar meus estudos, né? E assim, o que eu vejo em Brasília é isso, a grande dificuldade das pessoas, né, da classe trabalhadora, e essa dificuldade acaba gerando desafios que, quando vencidos, se tornam muito bacana, né? Um exemplo de superação, mas a maioria das pessoas, elas, como se fosse na escola, elas evadem, né? Elas desistem da luta e acabam voltando para sua terra natal, né? Aí eu acho que Brasília é como se fosse assim, uma concorrência, uma competição, né? As pessoas que não são incluídas, elas têm que lutar muito, né? E dentro dessa luta elas fazem sua história. Eu acho muito bacana isso aí. Acho que eu fiz a minha história dentro dessa luta de tentar superar essas exclusões, né? E me pronunciar e falar as coisas que eu acredito, né? Brasília é um termo assim, muito amplo, né?
que Brasília é? Por exemplo, quando você fala Brasília, eu lembro de uma senhora chamada Brasília Maria da Costa Góes, que mora aqui na QNO 16 da expansão do Setoró, que é uma das comunidades mais carentes de Ceilândia, e que, quando foi no dia 21 de abril de 1960, o seu Francisco e Dona Maria América, mãe dela, tiveram ela no hospital em Taguatinga, e que no mesmo dia ela foi levada lá no Palácio Planalto para poder receber uma premiação. A menina foi tipo sequestrada para poder receber uma premiação, porque tinha um concurso dizendo que a primeira pessoa que nascesse no dia da inauguração de Brasília, se fosse menino se chamaria Brasil, se fosse menina se chamaria Brasília. E ela nasceu, foi a primeira pessoa a nascer no dia da inauguração, e a família dela foi e conseguiu vencer esse concurso aí para poder ganhar dinheiro, casa, e que ela acabou excluída, né? E vindo morar aqui na Ceilândia, né? Estava até falando, né, que o pessoal aqui agora fala assim, aqui nasceu Brasília, né? E a gente fala assim, Brasília mora na Ceilândia. Então Brasília pra gente são essas pessoas que têm história de luta, de resistência, de superação, e que, no entanto, estão no anonimato, não é essa Brasília dos monumentos, né? Então, para mim, assim, a cara de Brasília, assim, é a luta, né? É a luta de pessoas que não é nem para ser incluída na história, né? Que para poder firmar a sua existência, acabam fazendo luta, acabam fazendo história, né? Aí eu acho que Brasília gera isso, gera esse desafio para as pessoas que querem deixar sua história, registrar sua história. Para mim, Brasília é esse desafio, né? Que tem muita exclusão social, sabe? Tem muita forma de excluir as pessoas, né? Por exemplo, você vê os monumentos, né? Eu não tenho, assim, disposição de passar naqueles palácios, naquelas coisas, e você se sentir assim tão minúsculo, né? Sentir assim tão apagado diante daqueles monumentos, né? Como é que um ser humano se sente diante de um Congresso Nacional, diante de uma catedral, né? Ele se sente assim um objeto insignificante, né? E aí essa Brasília para mim não me interessa, sabe? A Brasília que me interessa é dessas pessoas que fizeram parte da sua construção, né, e que lutam pela sua fixação, né, sua fixação dentro dessa história, né, como lutando por moradia, por uma profissão, por uma afirmação, né. Aí eu acho que se você for ver, por exemplo, aqui em Ceilândia, tem os netos desses candangos, né. Os candangos, por exemplo, o primeiro som musical, o primeiro gênero musical dos canteiros de obra era as violas dos repentistas, que inclusive o Oscar Niemeyer, né, o arquiteto de Brasília, fez aqui em Ceilândia a Casa do Cantador, né? E eles tocavam, que eles chamam de apologia, né? Fazendo apologia, que a apologia para eles é realçar os governantes, né? Os netos, os filhos, os avós desses rappers. E aqui em Ceilândia é o maior espaço que teve do rapper, né, que é uma música de reação, né? O pessoal fala, por que o rap fala tanto palavrão? Porque os pais deles cresceram na dificuldade, né? Eles cresceram sem escola de qualidade, sem dignidade, sem nenhum emprego. Você vai querer que eles elogiem esses governantes? Então, e a polícia, as coisas todas. Então, por exemplo, o rap, os rappers, que eu falo que eles são os netos dos repentistas, eles já mostram esse reverso da história de Brasília. E eles fazem a história de Brasília também. Tá? É uma história de contestação, de reação, mas é também a história de Brasília. Aí a nossa luta aqui pela afirmação da memória, que a gente chama assim, a memória viva candanga aqui na Ceilândia, desses sujeitos, né? dessas novas Brasílias, essas outras Brasílias, né? Que não são vistas, mas que existem, né?